Olá, boa noite. Tudo bem? Ah, Hoje é dia 18 de março. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês uns assuntos relacionados à reprodução humana, à infertilidade conjugal, o que nós podemos fazer e o que isso pode nos ajudar. Como eu sempre faço, a transmissão hoje está um pouco diferente, né? Porque está sendo feita pelo celular, mas vai dar tudo certo. Hoje é dia 18, dia da imigração judaica. Vamos lembrar que na próxima sexta-feira, dia 20, começa o outono, ou seja, nós estamos saindo do verão, outono e daqui a pouquinho o inverno. E no sábado, dia 21, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e uma data importante que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Legal, né, gente? Hoje, dia 18 de março, nós vamos bater um papo sobre as etapas, o passo a passo na fertilização in vitro. Vocês fiquem à vontade para comentar o que vocês desejarem, fazerem os seus positivo, negativo, gostou, não gostou. Deixem posteriormente os comentários e as perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Bom, todas as vezes que nós vamos fazer uma fertilização in vitro, nós sempre ficamos com dúvidas sobre como é que funciona, ou seja, quais são os passos, quais são as etapas de uma fertilização. É um tratamento que dói, incomoda, vou ter que mudar muito o meu dia a dia, é muito complicado e assim por diante. Então vejam que o que eu vou comentar com vocês hoje é quais são as etapas mais importantes de um tratamento de fertilização in vitro. O que eu vou abordar com vocês são basicamente aquilo que nós fazemos aqui no nosso dia a dia na Clínica Matrix e não necessariamente sejam iguais em todos os serviços de reprodução assistida. Mas basicamente nós temos 3 passos na fertilização in vitro que são muito importantes. Um deles é a indução de ovulação, o outro é a coleta de óvulos ou a captação de óvulos e a terceira etapa é a transferência dos embriões. Antes, logicamente, de se iniciar a indução de ovulação, é necessário numa fase pré-fertilização que o casal seja avaliado, seja verificado a indicação da fertilização in vitro. É necessário a realização de alguns exames de sangue, sorologias, dosagens hormonais, eventualmente exames radiológicos, exames de ultrassom e assim por diante. Essa etapa pré-fertilização in vitro pode ser rápida, mas pode demorar alguns dias, porque alguns exames, por exemplo, eles devem ser feitos no ciclo. Então, dosagens hormonais devem ser feitas no início do ciclo menstrual. Então, às vezes, a gente tem que aguardar a mulher menstruar para, a partir daí, ela iniciar a realização dos seus exames. Tá tudo ok, então nós vamos realizar a fertilização in vitro. O que nós realizamos aqui na Matrix, habitualmente, é antes de iniciar a indução de ovulação propriamente dito, nós fazermos um exame de ultrassom. Esse exame de ultrassom pré-tratamento já faz parte de toda a fertilização. Ele tem como função, primeiro, dizer que a paciente está tudo bem, ou seja, que ela não tem nada que possa atrapalhar ou contraindicar o tratamento, tipo um cisto ovariano, um pólipo endometrial, um mioma, ou qualquer situação que possa atrapalhar o tratamento. E em segundo lugar, esse ultrassom ele ajuda para que a gente tenha uma
uma ideia melhor, ou seja, um critério melhor de indução de ovulação, ou seja, que medicações que eu vou usar, que dose que eu vou usar, que esquema terapêutico que eu vou usar na indução de ovulação. Ou seja, essa já é a primeira etapa, o primeiro passo, vamos dizer assim, da fertilização in vitro, que é a indução de ovulação. E esse ultrassom pré-tratamento já auxilia. Quando se faz a indução de ovulação, gente, a indução de ovulação, de um modo geral, vejam bem, de um modo geral, a indução de ovulação ela visa a obtenção de uma quantidade maior de óvulos para que esses óvulos sejam avaliados, sejam selecionados, escolhidos, fertilizados e, consequentemente, a intenção é melhorar as chances de sucesso no futuro. Então, são utilizadas medicações para se obter uma quantidade ideal de óvulos, é ao redor de 12 a 15 óvulos, não necessariamente todas as mulheres terão esse número, mas a intenção é se obter isso. Uma dúvida muito grande que a mulher tem em relação à indução de ovulação é que ela possa estar gastando mais óvulos. Eu vou entrar na menopausa mais cedo porque eu estou tomando medicação para produzir mais óvulos. Todos os meses a mulher habitualmente ovula um óvulo. Só que esse um óvulo, gente, ele é escolhido de um pool grande de óvulos. A mulher, como nós já falamos várias vezes, ela nasce com a sua quantidade de óvulos pré-determinada. É o que a gente chama de estoque ovariano ou reserva ovariana. E todos os meses ela gasta esses óvulos. Para vocês terem uma ideia, quando a mulher menstrua pela primeira vez, ela tem em torno de 500 mil óvulos em seus ovários. E ela vai gastar todos os meses em que estiver ovulando de 500 a 1000 óvulos. Nossa, tudo isso? É como se houvesse um recrutamento de 500 a 1000 óvulos, dos quais fosse selecionado um e o restante desaparece. Mas, gente, mesmo gastando 1000 óvulos por mês, mais de 40 anos de fertilidade. Então, vejam que é uma quantidade mais do que o suficiente. Quando, portanto, ela faz uma indução de ovulação e ela obtém 15 óvulos, ela está apenas fazendo um recrutamento de uma quantidade maior de óvulos. Ao invés dela recrutar um, ela estará recrutando 12, 15 óvulos. Então, ela não estará gastando óvulos da sua reserva. Certo? A indução de ovulação ela deve ser personalizada. As mulheres não são iguais. Não necessariamente todas as mulheres vão utilizar as mesmas medicações. Ou seja, existem medicações que possam ser de melhor escolha para a Ana, mas que para a Joana o resultado não é o mesmo. E isso, logicamente, vai ser feito, essa avaliação da quantidade previamente. Então, é aquela parte pré-tratamento que vai definir que medicações usar. São medicações que podem ser usadas via oral, podem ser usadas medicações subcutâneas e essas medicações são definidas naquele primeiro exame de ultrassom que eu falei a vocês que é feito pré-tratamento. Então, ela vai menstruar e ela vai iniciar a indução de ovulação para se obter mais óvulos, para se ter um melhor sucesso lá na frente. Quanto tempo de medicação ela vai utilizar? Quantos dias? Em média de 8 a 10 dias. Sendo que na primeira semana de uso dessas medicações, de um modo geral, ela vai ficar em casa. Então ela vai ser orientada a quais medicações usar, começa a utilizar no seu lar. Depois de 5 a 6 dias, aí é que começam os exames de ultrassom controle para se avaliar se as medicações estão adequadas, se a dose está ok, se precisa aumentar as medicações, se precisa diminuir e assim por diante. Então ela começa as medicações, 5, 6 dias depois exames de ultrassom, a cada dia sim, dia não. Geralmente se faz 3 exames de ultrassom, já são suficientes para realizar a coleta dos óvulos. Ou seja, o tempo da menstruação até a realização da coleta é de 12 a 14 dias, ou seja,
semelhante ao que acontece na fisiologia normal, não é? A mulher, ela menstrua, ela não vai estar ovulando no 14º, 15º dia. É esse período que a gente vai intervir. Lógico, é esse período em que nós vamos seguir a fisiologia normal em termos de recrutamento e crescimento. Só que nós vamos estar querendo, essa é a intenção, obter mais óvulos, tá certo? O que a paciente sente nesse período em que há um crescimento de mais folículos em seus ovários? O que ela habitualmente sente é um desconforto, porque vocês imaginem, o ovário ele vai crescer, porque ele vai ter mais folículos em desenvolvimento. Um ovário habitualmente ele tem o tamanho de uma azeitona, ele fica do tamanho de um limão siciliano, tá? Não é um limão galego pequenininho não, ele cresce. E o que acontece com esse conforto? É como se ela tivesse duas bolinhas de tênis lá dentro do seu abdômen. Então, quando ela anda, incomoda, quando ela senta bruscamente, incomoda, está andando de carro, passa num buraco, incomoda. Geralmente é isso, gente, não passa de um desconforto. Além do desconforto gerado pelo crescimento ovariano, todos os folículos que estão crescendo nos ovários produzem hormônio, alguns hormônios, mas desses hormônios o principal é o estrogênio. Esse estrogênio causa retenção hídrica, então a mulher vai reter mais líquido, consequentemente ela vai inchar, ela vai subir na balança e vai perceber que aumentou de peso, vai achar que engordou. Não, é retenção de água. Se a mulher, na verdade, ela pesar todos os dias ao longo do seu ciclo menstrual, ela vai perceber que o peso inicial dela na menstruação e o peso antes da próxima menstruação vai ser bem diferente. Ou seja, a retenção na fertilização in vitro, essa retenção de água ela é maior, porque a quantidade de hormônio que esses folículos produzem é uma. É importante que na indução de ovulação a gente não tenha nem uma resposta exagerada e nem uma pequena resposta. Eu falei a vocês que a intenção é obter 12 a 15 óvulos. E se a mulher tiver uma resposta exagerada, o crescimento desses ovários também será exagerado. E a retenção hídrica, idem. Consequentemente, ela pode ter líquido não só nas pernas, que é o mais comum, mas ela pode ter líquido no abdômen, ascite. Isso não é legal, gente. Ela pode ter outros distúrbios. Por isso que esses exames de ultrassom são importantes. Às vezes você tem o retorno da paciente depois de 5, 6 dias de início de indução de ovulação, e você que está esperando lá 6, 7 folículos em cada ovário, você se depara com 10, 15. Isso não pode continuar. Ou seja, a dose da medicação que você utilizou foi excessiva, a resposta foi excessiva. Então também, gente, o exame de ultrassom é fundamental, ele é muito importante para que você tenha uma resposta dentro do esperado. Tá certo? Muda a vida da mulher nesse período? Muda. Vocês vejam que ela vai ter que fazer ultrassom dia sim, dia não, isso vai, lógico, atrapalhar o seu dia a dia. Mas não é uma situação de outro mundo, vamos dizer assim. Quando você faz uma indução de ovulação, você tem que estar ciente que não há uma previsibilidade de 100%. Ou seja, isso que eu falei a vocês de ultrassom dia sim, dia não, é o habitual. Mas eventualmente possam ser necessários ultrassom de um dia para o outro. Eventualmente, ao invés de 3 exames de ultrassom, como eu falei a vocês, pode ser necessários mais. Não é? Bom, cresceu esses folículos, chegou a hora de colher o óvulo. Então, a segunda etapa da fertilização in vitro é a coleta de óvulos. Como é que é feita essa coleta de óvulos? Ela é feita pelo ultrassom transvaginal, aquele mesmo equipamento de ultrassom que foi utilizado para avaliar a resposta às medicações, agora ele é utilizado para colher o óvulo. Você passa um guia e uma agulha no transdutor de ultrassom e vai no fundo vaginal
e aí você consegue enxergar o folículo e puncionar. Lógico que para fazer essa punção há necessidade de uma anestesia. Quando as pacientes leem o termo de responsabilidade, ou seja, as orientações que nós damos, lá está escrito anestesia geral. Isso assusta. Nossa, geral? É uma anestesia geral. Do ponto de vista acadêmico, a gente classifica a anestesia em local ou geral. Anestesia local é aquela que vai anestesiar uma parte do nosso corpo, mas vai nos manter conscientes, ou seja, acordados. Então, uma anestesia de dentista, ela é local. Uma raquianestesia, uma peridural anestesia, ela é local. Só que como ela vai anestesiar grande parte do nosso corpo, ou seja, do abdômen para baixo, a gente pode chamar de regional, mas não deixa de ser local, porque vai ficar acordado, não é assim? Toda anestesia em que você perde a consciência, ela é geral. Só que existem graduações da geral. Tem anestesia geral superficial, que é aquela em que você dorme, mas você continua respirando, você não precisa de suporte ventilatório. É essa anestesia que é feita, é uma sedação. Existem anestesias mais profundas, em que você precisa até mesmo de intubação. Não é essa anestesia que é feita para a coleta de ovos, tá, gente? Então não assusta, é uma sedação. É semelhante à anestesia que é feita para a endoscopia. Você toma a medicação, dorme, faz a endoscopia e pronto. A coleta de óvulos é muito rápida, ela demora de 3 a 5 segundos. É um procedimento bem tranquilo. Ela é feita com um anestesista, então é um procedimento bastante seguro. Apesar de ser um procedimento seguro, é um anestesista que faz, porque se houver qualquer complicação, ele é o principal, o melhor profissional para cuidar de você, não é verdade? A anestesia ela é feita aqui na clínica. Na clínica nós temos carrinho de anestesia, material de intubação, oxigênio, desfibrilador, monitor cardíaco. Não haja complicação na anestesia. Ela é bastante segura, gente, é bastante segura. Complicações quando você segue as normas em relação à dose, quantidade por quilo, etc., a chance de complicação é bem pequena, mas é um anestesista que faz. Depois que é feita a coleta de óvulos, eu vou passar mal? Normalmente não. Eventualmente você pode ter um pouquinho de sangramento para o abdômen, um pouquinho de líquido que se extravasa para o abdômen e isso causar uma dor posterior, mas nada que medicações analgésicas não resolvam na grande maioria das vezes. Então, gente, é um procedimento seguro, tá? É feita a coleta de óvulos ao mesmo tempo em que é feita a coleta dos espermatozoides. Ou seja, a fertilização ela compreende esses dois passos, óvulo e espermatozoide. A coleta de espermatozoides do companheiro é feita por masturbação, na maior parte das vezes, e eventualmente há necessidade de punção testicular, principalmente em homens vasectomizados, para se colher espermatozoides. Nesses casos também é feita a mesma sedação que é feita na mulher para colher os óvulos. Há um detalhe importante. Depois da sedação, a mulher não deve dirigir porque o reflexo diminui. É como se ela tivesse tomado uma latinha de cerveja. Ela pode achar que está bem, que pode sair dirigindo, pegar o carro, mas não. A única restrição que se tem em relação à sedação é essa, tá? Não dirigir depois. Se os dois necessitarem de fazer procedimento, é bom que eles vão embora de táxi ou que tem alguém para poder levá-los, tá? Bom, feita a coleta dos óvulos, a mulher vai para casa e ela vai voltar para a transferência embrionária. Esses óvulos serão fertilizados pelos espermatozoides ou por uma fertilização convencional, que é aquele que se coloca numa placa e deixa o espermatozoide entrar no óvulo naturalmente.
ou através da ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que através de um manipulador sob microscópio, você pega um espermatozoide e coloca dentro de cada ovo. Um espermatozoide para um ovo. Legal? A mulher volta posteriormente para fazer a transferência dos embriões. O tempo que ela demora para voltar, a transferência pode habitualmente ser feita 2 dias depois, 3 dias depois ou 5 dias depois da coleta. Esses são os dias mais tradicionais. Aqui na Matrix, nós não temos uma transferência única. Nós preferimos fazer a transferência de acordo com a quantidade de embriões que nós teremos. Se nós tivermos uma quantidade menor de embriões, nós preferimos fazer uma transferência mais cedo. Se nós tivermos uma quantidade maior de embriões, nós preferimos transferir mais tarde. Mas o mais frequente de se transferir realmente é no 3º dia. As publicações científicas, gente, não garantem que D5 seja melhor do que D3, que é o que muitas pacientes me interrogam. Mas não é melhor esperar até blastocisto para transferir? Os resultados são os mesmos, tá? O que você, na verdade, tem no D5 em relação ao D3 é que você pode transferir menos embriões, porque alguns embriões que possam estar ok no 3º dia, no 5º dia possam não estar e aí você deixa de transferir. Mas as chances de sucesso são as mesmas. A colocação do embrião no útero ela é um procedimento bem simples, ela não envolve dor, ou seja, ela é feita através de um catéter, como esse que vocês estão vendo aqui. Então é um catéter molinho, bem flexível, ele não dói. A intenção é enganar o útero, ou seja, colocar o embrião lá no fundo uterino sem que o útero perceba isso. Ou seja, você não pode estimular o útero, você não pode provocar sangramento, você não pode provocar contrações, porque a contração uterina pode jogar esse embrião para fora, pode jogar para as trompas e assim por diante. Para que a transferência seja bem tranquila, ela geralmente é feita sob ultrassonografia abdominal. Mas para que o ultrassom chegue até é necessário que a mulher esteja com a bexiga cheia. Porque se estiver com a bexiga vazia, na frente do útero vão ter ali alças intestinais que vão dificultar ou impossibilitar a visão do útero. Então é necessário que ela encha a bexiga, fique com a bexiga cheia, aí através da bexiga, o ultrassom consegue enxergar o útero, tá? A transferência também é rápida, existem diferentes tipos de catéter para cada caso. O ultrassom ajuda muito na escolha do trajeto para que você tenha uma transferência bem tranquila. É um momento crucial, vocês vejam que no final das contas, tudo que aconteceu no preparo pré, na indução, na coleta, etc., está tudo aqui, ó, no catéterzinho, para que ele seja colocado no melhor lugar possível no útero, que é o fundo uterino, tá? É feita a transferência, depois da transferência eu posso fazer xixi? Pode, não há necessidade de ficar com a bexiga cheia por 1 dia, 2 dias, não. Há necessidade de repouso depois da transferência? Também não. A mulher deve ter suas atividades normais, independente, como, na verdade, eu sempre digo que a gente deve evitar os 2 extremos. Ela não vai fazer uma transferência embrionária e vai correr uma maratona, lutar boxe e fazer rapel em seguida, né? Mas também não é bom ela ir para casa e ficar de repouso deitadinha na cama. Aliás, algumas publicações mostram que o repouso excessivo atrapalha, tá? Eu sei que é difícil a mulher entender isso, mas não precisa, gente. Vocês vejam que deve ter muitas mulheres aí engravidando que vão saber na semana que vem que estão grávidas e que essa semana estava lá na academia fazendo as suas atividades esportivas normais, não é verdade? Esqueci de falar que depois da coleta de óvulos,
a mulher já começa a utilizar medicações para preparar o endométrio para a implantação. São medicações que também podem ser via oral, também podem ser via vaginal e eventualmente injeções. Não é muito frequente. A grande vantagem é que agora, nessa fase, as medicações são mais simples. São medicações que são encontradas em farmácias normais, mas que é importante a mulher utilizar até ela ter o resultado da sua gravidez e posteriormente até o 3º mês de gravidez. Aliás, depois da transferência dos embriões, o teste de gravidez é feito habitualmente 2 semanas após, 12 a 14 dias. Nós aqui preferimos fazer 14 dias depois. E após 2 semanas de um teste positivo, é feito um ultrassom para confirmar a gestação intrauterino, né? E saber aí sim quantos embriões tem, se é um ou se são 2, dependendo da quantidade de embriões que foi transferido, que nós já falamos em outra oportunidade, que depende principalmente da idade. Gente, de um ponto de vista prático, é assim que é feito passo a passo de uma fertilização. Avaliação pré-tratamento e os 3 passos principais, que é a indução, coleta de óvulos, transferência de... Eu sei que é um tratamento que envolve muito desgaste físico. A mulher vai aplicar medicações todos os dias, vai ter retenção de água, vai ter que fazer ultrassom dia sim, dia não, vai atrapalhar a sua rotina e assim por diante. Desgaste financeiro, ou seja, os custos das medicações, os custos da clínica de reprodução. Mas o maior desgaste, gente, é o emocional. O maior desgaste é o psicológico. Vocês vejam, primeiro que ela não tem certeza que o tratamento vai dar certo. Então você já começa um tratamento sem ter aquela convicção do resultado positivo posterior. E a fase mais desgastante psicologicamente é depois da transferência. São aqueles 14 dias que a mulher fica aguardando o resultado de gestação. Porque, como eu digo, até a transferência dos embriões, a mulher está fazendo exame, está fazendo ultrassom, está tendo informações sobre folículo, sobre óvulo, sobre embriões e assim por diante. Depois da transferência, não. Ela só vai ter o resultado, se deu certo ou não, 2 semanas depois. E nesse período ela não faz nenhum exame. Nesse período ela pode ter alguns sintomas que a deixam na dúvida. Meu seio estava dolorido, de repente parou. Isso é sinal ruim? Não. Isso acontece em mulher que engravida. Eu tive sangramento. Isso é sinal de menstruação? Também não. Quando há implantação do embrião, ele pode ter sangramento. Então eu digo que depois da transferência, nenhum sinal vai indicar positivo ou negativo. Isso não é fácil. Não é fácil você ficar aguardando 2 semanas para ao final você fazer um exame de gestação e aí sim, você fala, deu certo, graças a Deus. Bom, gente, esses são os passos numa fertilização in vitro. Como eu falei no início, não necessariamente todos os serviços fazem tudo isso. Existe uma série de questionamentos aí desde o início em relação aos exames, em relação às medicações que devem ser utilizadas, em relação a fazer a transferência a fresco ou congelado, N situações. Mas de um modo geral os passos são esses e eu garanto a vocês, é tranquilo, é muito menos traumatizante. Lógico que eu estou aqui dizendo que é traumatizante, não é que muda toda a rotina da mulher, não é? Mas é muito mais tranquilo do que vocês possam imaginar, tá? Bom, gente, deixa eu dar um oi aqui para vocês. Renata, um beijo. Ana Paula, boa noite. Tudo bem, Ana? Um beijão. Jerusa, boa noite. Oi, Valdirene. O Gildo, tudo bem? Um beijão. Milene, tudo bem, Milene? Patrícia, ela diz aqui,
fez a FIV em 2014, teu filho está com 5 anos. Que bênção, Patrícia. Patrícia, é uma bênção mesmo. E você pode ter certeza que a gente fica muito feliz quando tem um resultado desse. Eu gostaria que todas as nossas pacientes, na verdade que todas as mulheres que fazem tratamento de fertilização, que tivessem a bênção que você teve, que é estar aí com o seu filhão hoje. Um beijão, parabéns. Oi, Nelise, tudo bem? Um beijão, Nelise. Jerusa, os meus foram congelados e transferidos depois de 2 ciclos. Jerusa, essa questão de transferir já ou não, é aquilo que eu te falei, é bastante questionável. Tem gente que prefere fazer o freeze all, ou seja, congela tudo e só transfere depois. Isso é algo que a gente pode conversar aqui em outra ocasião, tá? Mas sim, é uma opção. Valdirene, lembrando o meu tratamento, sim, eu lembro, Valdirene, lógico, os gêmeos estão com 10 anos. Nossa, Valdirene, parece que foi ontem, né? O tempo voa, né? Por isso que quando a paciente engravida, eu sempre digo, aproveite a gestação, porque passa rápido. Vocês vejam, você começa um tratamento de fertilização. Quando você faz o teste de gravidez, aliás, quando você faz o ultrassom, você já diz que a mulher está grávida com 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Então, passa muito rápido, tá? Ana Paula, tudo bem, Ana Paula? Queria saber sobre coronavírus, porque queria começar tratamento, mas estou com medo do corona. Ana Paula, você está com medo e todo mundo está com medo, sim. É uma situação nova, é uma situação que a gente desconhece muito. Até o momento não existem recomendações oficiais das sociedades de fazer ou não. O que vocês sabem é o que você... Bom, falar sobre o coronavírus para vocês é a mesma coisa de chover no molhado, porque se liga a televisão, tá todo mundo falando do corona, não é? Mas só para a gente ser bem rápido. O coronavírus, ele é uma classe de vírus que causa desconforto respiratório, ou seja, um quadro semelhante a um resfriado, eventualmente um quadro mais grave de uma gripe. Na maior parte das vezes ele é benigno, 80% dos casos, até 90%, são casos bem leves, uma coriza, uma tosse, febre, mas nada que um resfriado seja semelhante a um resfriado. O problema são os casos mais graves, e a gravidade tem muito a ver com a idade. Vocês sabem disso, que ele aumenta a gravidade de acordo com a faixa etária, depois dos 40 já aumenta mais, mas principalmente depois dos 60 anos. E é mais preocupante depois dos 80, onde a mortalidade chega até 15%. Entre os jovens, a mortalidade é 0,0 alguma coisa, ou seja, é bastante baixa. O que ele tem de preocupante é a transmissibilidade, ou seja, ele é muito fácil de ser transmitido de uma pessoa para outra. E como os jovens são muitas vezes assintomáticos, eles podem levar para casa o vírus e aí sim eles transmitir para as pessoas mais idosas. E essas pessoas que podem ter um quadro mais grave vão necessitar de hospitalização, de respirador. E se nós tivermos uma quantidade muito grande desses casos, nós não teremos capacidade para todo mundo no hospital, não é? É isso que vocês ouviram, não é verdade? Não estou falando aqui nada de diferente do que vocês já sabem. Em relação à gestação, o que se sabe até o momento é que existe uma publicação recente, questão de dias, mostrando o que aconteceu na China. E na China nós tivemos poucas gestantes que contraíram o vírus. Na verdade foram 10 gestantes. E essas 10 gestantes tiveram um quadro bem leve, bem tranquilo, sem nenhuma sequela, sem nada, sem nem necessidade de hospitalização.
Os bebês nasceram normais, não houve transmissão da mãe para o filho e o vírus não causou nenhuma complicação obstétrica como parto prematuro ou alguma coisa assim. Para vocês terem uma ideia em termos de recomendação, essa é uma recomendação que chegou hoje, da Rede LARA, a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Ela diz aqui o seguinte: sociedades correlatas internacionais, como a Sociedade Europeia de Reprodução e a Sociedade Americana, também atentas, não reconhecem evidências de efeitos negativos nas gravidezes, especialmente naquelas em estágio inicial. Há relatos de casos de mulheres positivas ao Covid-19 que deram à luz bebês saudáveis e alguns efeitos adversos, como ruptura precoce de bolsa, parto pré-termo, não tiveram comprovação. Ou seja, não houve também resultados positivos de transmissão vertical, ou seja, de mãe para o filho. Esses dados mostram que o comportamento é diferente da gripe suína, que tinha importante implicação para grávidas e seus bebês. Mas seguimos com cautela. Se não há problemas de infertilidade, estamos de acordo com postergar e esperar um outro momento para planejar. Portanto, não queremos que se repitam experiências como as do H1N1 ou do Zika, quando muitos pacientes esperaram e o tempo de sua fertilidade natural passou. Para aqueles que estão em tratamento de reprodução assistida, as evidências até o momento sugerem seguir os planos, postergando apenas o momento da transferência por meio do congelamento de óvulos ou embriões. Vejam, o que eu digo é que num tratamento de reprodução nós temos basicamente duas fases: a indução de ovulação e a gravidez. Até o momento, as evidências em relação a você engravidar são pequenas, ou seja, será que ele é seguro? Então, o que você pode eventualmente fazer é postergar a gestação, não o tratamento. Você pode fazer uma indução de ovulação, obter óvulos e embriões e congelar esses embriões para transferir posteriormente, quando você estiver mais tranquila. Vocês vejam que existem algumas pacientes, na Paula, em que a postergação excessiva pode comprometer a fertilidade. Tem mulheres que têm baixa reserva ovariana, em que você postergar aí 6 meses, daqui a 6 meses o resultado pode não ser o mesmo. Resumindo, Ana, converse com o seu médico. Isso é uma coisa que deve ser discutida médico-paciente, ou seja, tem que haver aí uma cumplicidade. Lógico que o que o médico deseja é segurança para o paciente, é que dê certo. Mas lógico que ele não quer comprometer a integridade da mulher. Então é algo que deve ser avaliado com o médico, tá ok? Milene, você realizou meu grande sonho, já está com 10 anos. Beijo, Milene. É muito gostoso. Muito obrigado por você dizer isso e as que dão aqui os relatos de sucesso, porque isso é gratificante. Ou seja, é muito gostoso. É algo que não tem como descrever, a gente saber que fez parte do sorriso que um casal tem ao final de um tratamento com resultado positivo. Eu digo sempre a vocês que eu sou uma peça muito pequena em tudo isso. Vocês sabem que ao final de tudo, né, nós sempre vamos deixar na mão daquele lá em cima que é o que vai bater o martelo e vai dizer: ó, Milene, sua vez chegou, é agora. Graças a Deus que ele fez isso, né? Meninas, um beijo para todos vocês. Coloquem seus comentários, as perguntas, e daqui a 2 semanas nós estaremos aí de novo, ou eventualmente antes, se nós tivermos alterações nessas normas não, desse comunicado que eu acabei de ler para vocês aí, tá bom? Beijão, tchau, tchau, fiquem com Deus.